A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando você para junto podermos estar fazendo mais uma videoaula, né? Um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 81. O título central desse segundo trimestre é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. O autor da revista é o pastor Eric Mendonça. E, como sempre falamos aqui, nossos sinceros agradecimentos. Irmãos, vamos estudar a 12ª lição, a lição número 12. O texto base é Atos 10, 44, 48. E Atos 11, de 1 a 18, e Atos 15. Mas nós iremos fazer a leitura, né, desses dois primeiros textos. E também o título da lição. O título é A Chegada dos Gentios, um novo capítulo, né? A Chegada dos Gentios. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, e logo após estaremos fazendo a leitura do texto base, né? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual invocamos neste minuto, ó Deus, e nos ajude, ó Pai, nos dê graça e sabedoria, para que podemos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Pai, ajuda nesse texto, dê entendimento, que esse texto possa servir, que esse estudo, na verdade, possa servir de edificação para a tua igreja. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer para tudo sempre. Amém. Então, irmãos, vamos fazer primeiramente a leitura do texto que está em Atos 10. Atos 10, 44, 48, e nós vamos prosseguir até Atos 11, 18, né? Então diz assim: dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que era da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não seja batizado estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. E ouviram os apóstolos, os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, disputava com eles que era da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircunciosos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive o arrebatamento dos sentidos, uma visão, e vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Pondo neles olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, fera, répteis, aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, e segunda vez, não chames comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora apareceram junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com ele
nada duvidando, também com esses irmãos foram comigo e entraram em casa daquele varão. E contou-lhes como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, quem tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Passagem maravilhosa, né? E o relato aqui do livro de Lucas, né? De Atos, né? Atos dos Apóstolos. E a chegada dos gentios, né, irmãos? Esse último versículo aqui fala assim: na verdade, até os gentios, Deus o arrependimento para a vida. É um presente de Deus, é a vida eterna. A chegada dos gentios. O objetivo final dessa lição, entenderemos como foi a chegada dos gentios na igreja primitiva e quais as implicações que ocorreram dessa ação, né? Lucas registra em Atos dos Apóstolos a inclusão dos gentios no processo do reino. Até então, antes de Jesus, o gentio estava separado, né? Perdidos, na verdade. Até então, não era composto por judeus. Esse fato representou uma grande mudança para que o evangelho alcançasse pessoas de todas as nações, né? A vinda de Cristo, ele disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, né? Conforme Jesus mesmo instruiu os apóstolos a fazer. Importante ressaltar que esse processo não foi simples nem fácil. Não foi um processo simples nem fácil. E nem está sendo, porque o objetivo ainda não terminou, né? É que todos tenham conhecimento da salvação. A chegada dos gentios gerou grande revolta entre os judeus, a ponto de ser convocada uma reunião, um verdadeiro concílio em Jerusalém, né? Então, foi aberto ali uma assembleia, um concílio, para pôr em ordem algumas coisas, né, em Jerusalém, para determinar como seriam os próximos passos. Vejamos a seguir como foi o desdobramento desse momento marcante na vida da igreja, né? Então, com a chegada dos gentios, houve um impacto na igreja, né, que era só composta por judeus. E os judeus, eles achavam que a salvação era só para eles, né? Primeiro ponto dessa lição: quem eram os gentios? Quem era esse povo chamado gentílio? Povo gentil. O termo para se referir aos gentios no mundo bíblico do hebraico, que em latim é gentiles, que significa povo ou nação. Esse termo é encontrado em Isaías 60, versículo 3, que trata da redenção também do gentio por meio do Messias. Então, o profeta Isaías já tinha profetizado que vamos achar aqui primeiro, né? Os gentios fariam parte do processo da salvação, né? E que uma vez que os hebreus, o povo judaico, rejeitou, então agora o evangelho chegou da graça, né? Na verdade, o evangelho da graça chegou através deles. Isaías 60, versículo 3, diz assim: e as nações caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então,
a luz do Evangelho raiou para todas as nações, todos os reis e povos. Quando analisamos que trata da redenção também dos gentios por meio do Messias. Quando analisamos os textos do Antigo Testamento, percebemos que havia uma distinção, separação entre judeus e gentios. Isso aqui é bem claro, sempre houve uma separação, né? E, como já foi colocado aqui, os judeus achavam que só eles tinham o direito da salvação, porque o Evangelho foi confiado a eles. Mas o projeto de redenção já estava escrito por Deus para formar um só povo, pois havia o povo de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis 17, 4 e 5. Os irmãos depois podem conferir, né? E havia outros povos ou nações, gentios, ou seja, aqueles que não vinham dessa descendência direta. Então, por isso, né, eles achavam que não tinha direito à salvação. Esta tensão entre os judeus, hebreus e judeus e os gentios percorre toda a narrativa do Antigo Testamento e parte do Novo Testamento. A diferença, além de uma perspectiva genealógica, era também uma questão de diferença cultural, étnica e religiosa. Esses conflitos, a divergência, fizeram com que muitas vezes esses dois povos entrassem em conflitos e guerra. A guerra, né, irmãos, é religiosa, uma guerra de conflitos de povos, né? E a Bíblia é clara que diz que sempre haverá esse tipo de coisa, né? E aumentando ainda mais desgaste entre eles, quando olhamos para os livros de 2 Reis e Crônica. Constatamos que esses dois duelos ficam mais acirrados e constantes. No Novo Testamento, os primeiros livros evangelhos, os 4 evangelhos, né? Até Atos dos Apóstolos, esse termo gentio se refere às nações não judaicas. Então, que forma que eles passaram a fazer parte desse povo de Deus, os povos gentios, quando aceitaram Cristo? Seguindo a mesma ideia do Antigo Testamento, o livro de Atos, então faz uma transição de inserção dos gentios como também povo de Deus. Não foi uma ideia de fácil aceitação, né? Como já disse, eles acreditavam que só eles tinham direito da salvação, por achar que era um povo exclusivista, né? E fácil aceitação. Mas veremos mais à frente, porém, o próprio Jesus, por vezes, já havia indicado em texto específico como ele agia com os povos diferentes dos judeus. Isaías e Joel também profetizaram sobre os gentios e a salvação que viria sobre eles. Vamos ler aqui Isaías 49, 6. Isaías. Vou custar um pouquinho. 49, 6. Ele disse, Isaías 49, 6 diz: Disse mais, pouco é que seja meu servo para que restaure as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardas de Israel. Também te dei para a luz dos gentios. Então Jesus foi enviado para a luz dos gentios, porque luz, ele habita, né? Ele extingue as trevas, né? Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então todos os povos, até a extremidade da terra, né, estão debaixo do termo salvação em Cristo, né? Depende, para ser salvo, depende primeiro passar pela aceitação desse presente dado ao ser humano, que é a salvação através de Jesus. Só através de Jesus, só Jesus pode transformar, só Jesus pode salvar. Não existe outra religião que possa salvar o homem e dar a vida eterna. Essa é a promessa
de Jesus para todo aquele que nele crê. Joel 2:32. Vamos ver também Joel 2:32. Joel 2:32, que diz: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito ao restante que o Senhor chamar. Então, não só ao que está no Monte de Sião, né? Em Jerusalém, mas a todos quanto o Senhor chamar. Então, se você se sente chamado por Deus, esse é o momento da salvação, né? De engrossar as fileiras do reino dos céus. Joel 2:32. Então, irmãos, esses eram os povos gentílicos, né? Um povo separado da graça, mas que foi incluído na graça porque o povo que era da graça, que era o povo judeu, rejeitaram o Messias, né? Mas com certeza, Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo, né? João 3,16. Como a gente falou, quem era, né? Falamos aqui quem eram os gentios. Agora vamos incluir, né? Vamos fazer a inclusão desse povo. A ordem de Jesus em Mateus 28:19. Vamos voltar aqui um pouquinho. Mateus 28:19. Mateus, querido. 28:19. Vou voltar aqui. Ele disse assim: portanto, ide ensinar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem é o quê? Ide, né? Ide e ensinai. Ide e falai. É o que nós temos feito há quase esse tempo todo, né? Ensinando a palavra de Deus. Inclui os gentios nesse plano. Paulo seria um personagem importante e fundamental para que houvesse, a partir de então, apenas um só povo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários percussor para levar a mensagem aos povos gentios. Nós falamos desse personagem na lição anterior, Paulo de Tarso, né? E demos algumas explicações sobre a vida desse servo valoroso que foi Paulo, né? Saulo, depois passou a ser Paulo, e a importância dele no meio evangélico para anunciar as boas novas de salvação. Paulo mesmo relata de forma detalhada qual era a situação de gentio antes de Jesus. Então, nós vamos ver aqui, ler Efésios, carta aos Efésios, carta aos Efésios, carta aos Efésios 2, 11-22, né? Os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, né? Portanto, lembrando-vos de que vós, no outro tempo, eras gentios na carne, chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estava sem Cristo. Então, o gentio estava sem Cristo. Todos nós estávamos sem Cristo. Separado da comunidade da promessa, separado do povo de Deus, né? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Todos aqueles que morreram, né, no passado, sem ter Jesus, não tinham esperança para as suas vidas.
Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste mais perto, né? Porque ele é a nossa paz, qual de ambos os povos fez um. Então ele fez um só povo, né? O povo de Deus. E derribando a parede da separação que estava no meio, aquilo que separava nós. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmos um novo homem fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, através da cruz de Cristo, somos reconciliados. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Então, irmão, nós somos edificados sobre esses dois pilares, né? O fundamento, o que é um fundamento? É uma base. A base cristã está sobre estes dois fundamentos, os apóstolos e os profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra angular, a pedra onde se começa uma grande obra, né? Na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então Cristo é a pedra fundamental desse edifício, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, né? Então ele está falando que todos nós agora nos acheguemos e fazemos parte da comunidade de Israel através de Cristo, do povo de Deus, né? A chegada dos gentios na igreja primitiva revela o poder da unidade em meio à diversidade que o evangelho tem. O poder de Deus estava ao alcance de todos, e Lucas estava disposto a mostrar em palavras para Teófilo em sua segunda carta como foi o início de tudo e como foram tratados os próximos passos. Então esse relato aqui de Atos, né, ele faz com que nós tenhamos uma ideia mais profunda sobre o povo de Deus, né? Que com a chegada deles passaram a ter acesso também ao reino dos céus. Então, eles foram inclusos nesse povo, né? Nessa nação. E como diz, nós somos a nação santa, né? Então, irmãos, agora nós vamos falar o Concílio de Jerusalém, né? Uma reunião onde foi tratado ali as diretrizes para o rumo da igreja primitiva, a igreja de Jerusalém. As palavras de Pedro em em Atos 10, 34 e 35. Atos 10, 34 e 35. Diz assim: abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa, mas que ele é agradável àquele em que qualquer nação o teme e que faz o que é justo. Na verdade, ele está falando aqui de Cornélio, né? E ele estava orando e foi arrebatado em sentido e teve uma visão e Deus mandava ele matar e comer. É uma forma de quadrúpedes, né? De aves e coisas que o povo de Israel não era permitido comer esses tipos de aves. Então ele falou que nunca tinha comido nada imundo, né? Mas o que traz ensinamento aqui, que Deus está falando, é que nada se torna imundo quando é santificado. E Cornélio estava lá em Cesareia, estava orando, e o anjo lhe apareceu e falou para ir na casa de Pedro e pedir para que ele fosse lá orar por eles, para que recebesse também
a promessa da salvação através do Espírito Santo. Então, irmão, nós vemos que Deus, ele quer que todos, né, todos nós acheguemos a Ele, a pedra principal, angular, né, a pedra da esquina, aonde muitos têm como pedra de tropeço, mas para nós é a pedra da edificação, né, que restaura as vidas. Então nós vemos que Pedro foi lá e falou, realmente, não, Deus não faz acepção de pessoas. E revela a importância daquilo que Deus está falando. No coração dos apóstolos em submissão a Jesus. Quer dizer, Deus dá uma ordem e Ele espera que seja cumprida, né? E essa foi a ordem, né? Que ele fosse ao encontro lá de Cornélio para que Cornélio recebesse a palavra da salvação. A experiência de Pedro em Jope 10 revela a vontade do Senhor sobre os gentios. Também esse Cornélio, ele era um povo gentil, né? Ele era do mundo, na verdade, né? Entretanto, essa transição não foi fácil. Além de Pedro, Paulo se tornou um grande pregador aos gentios e apóstolo. Ele, no decorrer das suas viagens missionárias, deixa nítida a sua relevância para este povo. As cartas aos Romanos e Gálatas destacam esta universalidade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então, irmão, na verdade, o Evangelho tem acesso a todas as pessoas, né? A todas as pessoas têm acesso ao Evangelho. Então, falta o quê? Falta as pessoas se despertar para a salvação em Cristo, né? Reconhecendo que depende da graça salvadora, salvífica de Cristo. Gálatas 3, 28 e 29. As cartas aos Gálatas 3, 28 e 29. Não há judeu nem grego. Olha só como é que ele diz. Não há judeu nem grego. Não há servo nem livre. Então todos são chamados. Não há macho e fêmea. Não há distinção de sexo, né? Tanto macho como fêmea são chamados a servir Cristo. Porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, a promessa é válida para todos aqueles que querem se chegar a Cristo. Um evento de extrema relevância para a chegada do gentio foi o Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, né? Vamos dar uma pincelada aqui em Atos 15, né? Atos 15. São 41 versículos, né? Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidades. A circuncisão era uma ordenança de Deus sobre todo macho que nascesse fosse circuncidado, né? Era um ritual, na verdade. Conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Tendo tido Paulo, é como se fosse um batismo, né? A circuncisão para a lei é como se fosse um batismo, a entrada para a salvação, né? Tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão, contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé, alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, foi levantada essa questão, se era necessário ou não circuncidar os gentios. Eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria,
contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos, né? E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos. E os anciãos que anunciaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. Então, a notícia é que Deus tinha trabalhado na vida desses crentes gentios, né? Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram e dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés, né? E congrega, pois, os apóstolos, os anciãos, para considerar este assunto. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresça, né? E Deus, que conhece os corações, lhes deu o testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé, né? Então, irmãos, essa questão basicamente surgiu de um povo que tinha costume da lei, que eram os fariseus, né? Que tinha aceitado Cristo como Salvador. Deus, que conhece os corações, deu-lhes testemunho, dando-nos o Espírito Santo, assim como também a nós. Não faz diferença alguma entre eles e nós, purificando seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais Deus, pondo sobre serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar, né? Então, Pedro, na verdade aqui, ele faz esse argumento, né? Ele argumenta, como vocês podem querer botar um jugo tão pesado que nem nossos pais aguentaram? Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam com grandes sinais, prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões e irmãos, me ouviram. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então, ele levantou aqui uma questão que já tinha sido profetizada sobre a restauração do tabernáculo, né, da casa de Davi. Para que o resto dos homens que buscam ao Senhor, também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Então, os gentios já estavam invocando o nome do Senhor, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Mas escreve que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição e do que é sufocado do sangue. Então, três coisas aqui foram pedidas exclusivamente dos gentios, que se abstesse das contaminações dos ídolos, né? É uma prática, da prostituição e do sangue sufocado. Três coisas que foram proibidas para os gentios. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que empregue, e cada sábado é líquido, mas nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos, anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles, enviá-los, como Paulo, Barnabé, Antioquia, e a saber Judas, chamado Barsabás, e Sílava, varões distintos entre os irmãos, né? Depois, em termos deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões, os irmãos e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Portanto, ouvimos que alguns que saíram entre nós vos perturbaram com palavras, transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento.
Então, irmãos, você vê que a todo instante a religiosidade tenta impedir o avanço da igreja, mas ali cai por terra porque Deus atua com seu Espírito Santo. Pareceram bem, reunido concordamente, eleger alguns varões e enviá-lo como o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo, né? O mesmo evangelho, a salvação. Na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas que necessitais. Então, esses homens, Tiago, né? Aliás, Silas, né? Cadê aqui? Barnabé e Paulo, né? Eles levaram Judas e Silas também aqui. Enviamos, portanto, Judas e Silas, quais de boca vos anunciarão também o mesmo. A respeito das carnes sufocadas, né? Como não teria necessidade de circuncidar, porque há um costume lá que ele circuncidava o prepúcio, né? Do órgão masculino, e aí era um sacrifício, né, de circuncidação. Vos abstenhar das coisas sacrificadas aos ídolos, esse é o parecer, né, que para ser membro eles tinham que fugir dos ídolos, do sangue, carne de sangue, derramamento de sangue, carne sufocada, e da fornicação, quer dizer, do pecado da prática do adultério. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes bem e vos vá. Tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, ajuntando a multidão e entregaram a carta. E quando a leram, alegraram em exortação. A igreja recebeu lá, receber essa carta e se alegraram. Depois Judas e Silas, que também era profeta, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos, né? Mas pareceu bem Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando, pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Então Paulo sempre foi ativo, né? Paulo e Barnabé ficaram ali para ensinar aquele povo a andar melhor no caminho do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornamos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então, eles faziam esse trabalho, né, de evangelista, de cuidar das igrejas também, daqueles que deixaram há algum tempo. Barnabé aconselhava que todos tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde o Panfilho se tinha apartado. Ele não acompanhou naquela obra. Então, por isso que Paulo teve uma discussão com Barnabé, né? Se eu não me engano, esse João Marcos era sobrinho de Barnabé. De tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Sila, partiu, encomendando pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, e confirmando as igrejas. Então, nós vemos aqui, né, que Paulo, ele teve uma influência muito grande no Evangelho, na propagação do Evangelho, afirmando aquilo que já estava sendo pregado, mas agora estava sendo sistematizado por meio das declarações, sobretudo de Paulo e Barnabé. Pedro, Tiago, em Atos 15:11, Atos 15:11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então essa promessa, né, Paulo deixa aqui claro que
todos seriam salvos mediante a fé em Cristo. Pedro afirma, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor. Aliás, Pedro, né? Não foi Paulo. Que seriam, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Ou seja, a salvação é pela graça, de forma que a circuncisão não seria uma condição para que os gentios que estavam se convertendo participassem ativamente da igreja do Senhor, impondo-lhe o jugo que os apóstolos não haviam imposto sobre eles. A lei mosaica não seria colocada em vigor sobre os gentios, né? Então, irmãos, vemos que nem os novos apóstolos foram colocados, e eles queriam empurrar para os gentios. Em Apocalipse 7:9, João registra a sua visão escatológica. Vamos ver aqui, Apocalipse 7:9. Só um instantinho. Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Os irmãos, reparem que o Evangelho ele expandiu de todas as nações, tribos, povos e línguas. Imagine, né, o poder de Deus fazendo essa transformação aos corações do homem, do ser humano. João registra a sua visão escatológica dos fins do tempo, né? Todas as nações, tribos, povos, línguas se reunindo diante do trono de Deus. Esse texto reafirma a evidência do Evangelho na vida dos gentios, conduzindo à salvação pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? A forma de decidir como lidaria com os gentios convertidos em relação à lei mosaica também foi de extrema importância para a sequência da igreja, chegando até os nossos dias. Tiago foi um líder moderador que deliberou sobre aquele tema com discernimento, sabedoria, diálogo e dependência do Espírito Santo. Então tudo isso faz com que nós nos acheguemos mais, né, com sabedoria, com diálogo, né? Esse concílio, né, essa assembleia que houve, resultou nesses 3 atos, né, que não participasse da prostituição, né, não participasse dos ídolos e também se abstesse do sangue, né, de comer coisas com sangue. Jerusalém deixou um legado importante para a história da igreja, onde depois de muitos outros concílios foram realizados. Vamos concluir essa lição, né, irmãos? Já chegando para o final, que fala assim: a inclusão da vida dos gentios no reino de Deus é sobretudo uma história de transformação genuína por intermédio do Senhor. A importância de Israel na história é muito significativa. Por quê? Porque dali que partiu tudo, né, daquela nação. E hoje as pessoas querem, né, ter um grupo étnico que quer acabar com Israel, não quer deixar Israel permanecer como nação. Mas nós vemos que Israel, queira ou não queira, é um povo escolhido, é um povo chamado, né? E por eles rejeitarem a Cristo, a graça foi para todos nós somos chamados, quer árabes, quer judeu, quer povos, todos nós somos chamados nesse nome poderoso, no nome dos nosso Senhor Jesus Cristo, né? Declaramos que Deus é soberano sobre todas as culturas, línguas e povos. Ele é Senhor. Deus se revela na história por meio da sua palavra, assim como sua revelação especial, Jesus de Nazaré. Revela o seu plano redentor. A salvação chegou até nós. Imagine que a salvação ficasse restrita a um povo, né? Imaginou? O que seria de nós? A fé em Jesus, sua graça e compaixão estão à disposição de todos os povos, línguas e nações. Barnabé e Paulo, também outros foram ferramentas, canais
do afluir do Espírito Santo para que a missão de Jesus fosse realizada, né? Sigamos o exemplo dos apóstolos, a manifestação do poder de Deus a quem precisa de salvação. Na verdade, irmão, quando nós anunciamos Cristo, né, nós estamos declarando, né, que é necessário o homem encontrar com Deus, né? O homem se encontrar com Deus. Para isso foi o propósito de Jesus vir a esse mundo, né, e deixar o Consolador para que ele possa transmitir melhor o querer de Deus. Já chegando ao final dessa lição, né, para pensar e agir. Uma pergunta para mim e para você, né? Imagina quanto foi difícil para os apóstolos e outros judeus cristãos entenderem que os gentios agora fariam parte da mesma família de fé. Fazendo uma análise da sua realidade, responda para si quem são os gentios que você tem dificuldade de inserir na família da fé, né? Na verdade, irmão, aquele que ainda não aceitou Jesus precisa aceitar, né? Precisa se declarar ao nosso Criador que ele quer o presente, o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Nós temos vida eterna através da fé em Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é aquele que conduz o homem ao céu, né? Ao paraíso. Como vimos com Paulo, que era perseguidor da igreja, olhamos para pessoas, julgamos que elas seriam resistentes ao evangelho, a ponto de não ir nelas pregar e testemunhar a graça de Jesus. Não existe, né? Pessoas que... a graça é para todos. Todos estão ao alcance da graça de Deus. Só depende de nós se entregar ao dono da bênção, né? A ponto de não ir nelas pregar ou testemunhar a graça de Jesus. Existem grupos em nossas cidades que precisam ser alcançados. Eles são alvo da graça de Jesus. Consegue identificar esses grupos no seu bairro? Elabora um projeto para alcançar este grupo? Deus quer usar você e sua igreja, né? Isso aqui é uma recomendação do autor, que nós possamos evangelizar, alcançar essas pessoas que necessitam do evangelho soberano de Deus. Vamos orar, agradecer a Deus, agradecer a você que ficou até o final do nosso estudo, né, do vídeo. Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, mais uma vez invocamos seu santo nome. Agradecidos estamos a Deus, porque a sua palavra foi falada, foi lida, o ensinamento da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor possa estar abençoando a todos, né, com essas lições maravilhosas de Atos dos Apóstolos, entender mais um pouquinho como foi o processo que os gentios chegou à igreja e participou da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Sem ti, ó Deus, jamais poderíamos ter chegado a este momento que o Senhor se revela na bondade de Deus através do teu evangelho. Obrigado, Senhor, por Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Em nome de Jesus eu quero te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso Deus nos permitir. A próxima semana estaremos estudando a última lição, né? A lição 13 desse segundo trimestre de 2024. Venha conosco, em nome de Jesus. Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita.
Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração.